A gente recebe agora aqui no estúdio do 4x4 o deputado federal Capitão Derrite, do PL de São Paulo. O deputado, vou tratar por deputado senhor, mas virou um grande amigo, meu amigo pessoal, tenho um carinho enorme pelo Derrite, uma grande admiração pelo trabalho que ele desenvolve na Câmara Federal. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação, boa noite. Bom, a gente sabe que há no Congresso, infelizmente, muitos parlamentares ligados realmente ao narcotráfico. A gente tem os comunistas, temos os corruptos, todos bandidos de alguma forma, né? E temos, por outro lado, uma bancada da qual o senhor faz parte, que tem muitos agentes de segurança, né? Policiais militares, civis, bombeiros, agentes federais. De que maneira esse seu grupo consegue combater o que há ali no Congresso, essa sujeirada toda? Boa noite, Lacombe, a todos que estão participando aqui, é uma honra estar no programa, parabéns a todos. Na verdade, ainda nós somos minoria, né, Lacombe? A verdade tem que ser dita. E além de sermos minoria, nós não estamos em funções de liderança para conseguir algo relevante para a segurança pública, para mudar a realidade da segurança pública no Brasil. Mas eu queria pegar um gancho falando sobre a participação, esse vínculo de PT com crime organizado, puxando um pouquinho alguns fatos históricos. Lembrando do sequestro do Abílio Diniz, que teve a participação de 9 estrangeiros e de um brasileiro. Esse brasileiro, de nome Raimundo, se tornou professor de História no Ceará e é um dos fundadores da filial do PT no Ceará. Nós tivemos o sequestro de Washington Oliveto, depois, avançando um pouco mais em momento histórico, e o participante, né, o principal criminoso por esse sequestro foi Maurício Norambuena. Inclusive, foi o mentor do Marcola, cumpriram pena junto no sistema prisional. Então essa relação de movimentos de esquerda, movimentos revolucionários de esquerda com o crime organizado no Brasil, existe um contexto histórico anterior. E eu queria contextualizar para vocês qual foi a época, o período em que o PCC mais se fortaleceu e cresceu, saiu de uma facção criminosa que atuava no estado de São Paulo e se tornou uma organização criminosa transnacional. Começa em 2003, olha só que coincidência. Quem é que assume o governo em 2003 no Brasil? O PT. Foi nessa época que o PCC não teve mais intermediário entre os principais países produtores de cocaína. Ele passou a ter um operador dessa facção, dessa organização criminosa, Peru, Colômbia, Bolívia, e a droga começou a chegar no Brasil com muito mais facilidade. Em 2006 nós tivemos os ataques aqui no estado de São Paulo. E nesses ataques, tragicamente, o governo do estado optou por fazer um acordo com o crime organizado. Isso é uma vergonha nacional, não só para o estado de São Paulo. E o PCC foi se fortalecendo, cada vez mais. Após esses fatos, nós tivemos aí... o caso do Celso Daniel foi um pouco antes, mas depois vem à tona, né? O caso do Celso Daniel com a delação do Marcos Valério. E ele falando que ele operou um caixa de 100 milhões de reais. Além disso, o general, chefe de inteligência por 15 anos do governo venezuelano, falando que o narcotráfico venezuelano financiou partidos políticos e líderes políticos. Ele cita, no depoimento dele, está preso na Espanha, ele cita Hugo Carvajal, que o Lula recebeu dinheiro. Durante 15 anos, ele falou. 15 anos recebendo recursos. E nessa época o PT vai avançando, vai crescendo, vai se transformando numa grande potência econômica. E nós chegamos agora com essa delação do Marcos Valério, retomando o caso do Celso Daniel, dizendo que operava um caixa de 100 milhões de reais para financiar vereadores, deputados, prefeitos, que o crime organizado indicava. Você tem que apoiar esse daqui. Então, como que nós precisamos fazer é instaurar, de fato, uma CPI para averiguar, para apurar e investigar a participação do PCC e do PT. Eu, junto com o deputado Felipe Barros, do Paraná, nós apresentamos esse requerimento na semana passada e agora a nossa busca vai ser pela coleta das 171 assinaturas necessárias para que a gente possa, de fato, trazer luz a esses fatos que nos envergonham. Estamos com 51 mil visualizações simultâneas. Augusto Nunes, sua pergunta. Deputado, boa noite. Boa noite. Eu concordo inteiramente com o que o senhor está dizendo. Nós temos o caso das Farc. As Farc operaram essa síntese, né? Tem o narcotráfico e a chamada esquerda revolucionária colombiana. O senhor não acha que o Brasil está cego, né? Esteve durante o governo do PT, sobre esses 13 anos,
cego a evidências de que pode se repetir aqui no país o que houve na Colômbia, quando o país teve de enfrentar ao mesmo tempo os cartéis do narcotráfico, Pablo Escobar, as Farc e outras organizações aí de extrema esquerda, que é o seguinte: todos eles têm em comum a frase mais torpe que eu conheço: os fins justificam os meios. Augusto, sem dúvida, isso é uma grande preocupação nossa. Vocês sabem que eu trabalhei aqui em São Paulo na Rota, né, que é a tropa de elite, combatendo o crime organizado. Então a gente sabe o que o crime organizado, como ele se infiltra nas instituições, na política, nas escolas, nas instituições, defensores, advogados, até no Poder Judiciário, em todas as instituições. Então o Brasil não está longe de viver o que viveram outros países. Na verdade, quando as pessoas vieram falar agora, nossa, mas na Colômbia quem ganhou foi um ex-terrorista. Mas nós já tivemos aqui uma terrorista que pertenceu a VAR Palmares, Dilma Rousseff, que participou da morte do sargento Mário Cosel Filho, que era parceira do Lamarca, que matou o herói símbolo da Polícia Militar, o capitão Alberto Mendes Júnior. Será que é isso que o povo brasileiro quer? A volta de guerrilheiros ao poder, ligados ao narcotráfico? Então, nossa luta, Augusto, além de buscar a manutenção do presidente Bolsonaro no poder, é evitar, aliás, dar transparência às eleições. Vocês já citaram aqui a questão das urnas eletrônicas, mas é evitar que o Brasil, de fato, se transforme num narco-estado. Ana, a sua pergunta. Muito boa noite, deputado. Muito bom tê-lo aqui conosco nesse domingo. Bom, estávamos falando no começo do programa sobre a importação da agenda da esquerda americana, que hoje é muito radical, para o Brasil. E dentro dessa agenda radical existe aí a demonização de uma forma, acho que como nunca vista antes, das forças policiais aqui nos Estados Unidos. E isso tem minado bastante, não apenas as forças policiais, mas a própria sociedade. Policiais estão desistindo de suas carreiras, novos policiais não estão ingressando nas forças policiais. Esse ponto dessa agenda americana nefasta já chegou no Brasil, deputado? Chegou, Ana. Prazer também estar aqui falando com você. Infelizmente, eu já por diversas oportunidades, atuando como policial militar, garantindo o direito constitucional de todo cidadão de se manifestar, eu tinha que, fardado, estar ouvindo gritos e músicas dizendo que queriam o fim da polícia militar. Pautas como a desmilitarização das polícias, como a liberação das drogas, são pautas que, infelizmente, já chegaram ao Brasil. Existe a chamada demonização do policial e a bandidolatria. O bandido, olha só, o criminoso é uma vítima da sociedade, é um coitadinho. Quando, na verdade, nós sabemos que a opção por entrar na vida criminosa ela é uma opção racional com base no lucro, é uma decisão econômica. Gary Becker escreveu isso na Teoria Econômica do Crime. Tivemos documentários recentes falando sobre isso. Eu não sei se a gente pode falar ou não, mas enfim, pode. Então, o Brasil Paralelo lançou um documentário chamado Entre Lobos. Que, são nossos parceiros aqui. Explora bastante essa questão. E, infelizmente, a esquerda brasileira adota isso como referência. Vamos falar assim sobre... Tivemos deputados, aliás, uma deputada, né, que estava querendo institucionalizar e descriminalizar o furto. E você, Ana, está vendo aí nos Estados Unidos o que está acontecendo na Califórnia. Furtos de até $950, a polícia não pode prender o criminoso. Então, um país que era considerado referência em segurança pública, especificamente o estado da Califórnia, vem sofrendo com isso. Então, nós, infelizmente, também estamos sofrendo, mas graças à internet nós podemos falar algumas verdades da transparência e mostrar a realidade do policial. O policial é um herói no Brasil, porque ele trabalha sem segurança jurídica, trabalha, via de regra, com a grande mídia destruindo a sua reputação, o condenando antes de qualquer coisa, e sem contar no famigerado Poder Judiciário, na figura da nossa Suprema Corte, que, através aí de uma ação de uma ONG chamada Fogo Cruzado no Rio de Janeiro, junto com o Partido Socialista Brasileiro, que pertence ao Foro de São Paulo, entraram com uma ação e o nosso ministro Edson Fachin disse, olha, durante a pandemia a polícia está proibida de realizar operações para não dificultar o trabalho dos agentes sanitários que estão lá trabalhando para conter
a pandemia da Covid-19. Constantino. Boa noite, deputado Derrite, um grande prazer tê-lo aqui no programa. Pois é, eu vi essa semana uma pesquisa do Datafolha dizendo que 1/3 dos entrevistados acham que a polícia não é o caminho para combater o crime. Eu fiquei imaginando o que seria, né? Talvez os posts do Marcelo Freixo, cantar Imagine, mas é verdade que a polícia é muito demonizada por essa turma barulhenta. O povo não, a população está do lado da polícia. Eu quero voltar à questão do Augusto, deputado, para questionar ao senhor se a síntese feita há um tempo atrás, talvez profética, pelo pensador e filósofo Olavo de Carvalho, faz sentido. Ele disse de maneira bem direta como era o estilo dele: não há espaço no Brasil para o crime organizado ao Bolsonaro. Vai ser um ou outro. E aí quando a gente vê essa questão da ligação do PT com o PCC, quando a gente lembra que uma candidata petista, filósofa, enxergava a lógica do assalto, ou o próprio Lula, que fala, os meninos estão lá roubando um telefone celular, coitadinhos, ou então interferiu com o presidente Fernando Henrique Cardoso para soltura dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Quando a gente junta tudo isso, essa síntese do Olavo de Carvalho parece fazer sentido, né? Que falta faz o nosso professor Olavo, né, Constantino? Olha, faz todo sentido e a gente tem que relembrar alguns avanços que nós tivemos na segurança pública durante o governo do presidente Bolsonaro. Foi o único presidente que teve coragem de aceitar a transferência dos líderes do PCC daqui de São Paulo para os presídios federais. Foi durante o governo Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro que houve a flexibilização do posse e da posse e do porte de arma de fogo ao cidadão idôneo. Foram mais de 300 mil novos registros de posse de arma de fogo. E, para quebrar aquele argumento, a falácia da esquerda brasileira, que diz que se nós flexibilizarmos as armas e estiver na mão da população, os índices de homicídio e de crimes violentos vão aumentar. E foi justamente nesse período que nós tivemos a maior queda do número de homicídios dos últimos 15 anos, com redução de mais de 20%. É claro que ainda nós temos que baixar esses números aí. Chegamos a 40 mil homicídios ano, saímos de 68, 69 mil na era PT, baixando para 41, que ainda é muito, mas serve de argumento para mostrar para toda a sociedade e quebrar o argumento daqueles que acham que o criminoso vai na loja, passa o seu CPF, paga imposto e compra uma arma de fogo para cometer crime. Então, voltando, Constantino, Olavo de Carvalho estava mais do que certo. E lembrando também de um depoimento de um criminoso chamado Elias, do PCC, que ele fala que agora, nesse governo, no início de 2019, início do governo Bolsonaro, agora não tem mais papo, acabou o papo cabuloso que existia com o governo anterior, e o governo anterior era o governo do PT. Agora tem apreensão recorde, quase toda hora tem apreensão recorde de drogas. A gente teve no governo Bolsonaro a extradição do Cesare Battisti, quer dizer, está caminhando aos pouquinhos.